Olá, paz de Cristo sobre a sua vida. Muito obrigado por ter a sua presença mais uma vez aqui conosco no canal Examinar e Refletir. Estamos hoje aqui para dar continuidade à nossa reflexão alma ou espírito, emocional ou espiritual. É a parte 2 da nossa reflexão anterior. Se você não teve oportunidade de assisti-la, volte lá no nosso canal e assista. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você seja notificado ou notificada de todas as novas reflexões, todos os exames e reflexões que acontecem toda terça, quinta e sábado. Você pode ir lá no início do nosso canal, buscar os nossos fundamentos, as nossas linhas de ensino, procurar entender o projeto didático-pedagógico do canal Examinar e Refletir, entender as nossas metas, entender os nossos objetivos. Para nós será uma honra, uma alegria ter você também como parte dessa sala de aula virtual, muito mais do que um canal, é uma sala de aula virtual, onde nós estamos passando por exame e reflexão, a situação atual da Igreja Evangélica Brasileira e, ao mesmo tempo, somando forças, trazendo reflexões, ideias, trazendo conjecturas a respeito do mover do espírito do anticristo nessa última hora da Igreja Evangélica Brasileira. Fique conosco, vamos dar início agora, logo após a nossa vinheta, a reflexão número 52, alma ou espírito, emocional ou espiritual. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Olá mais uma vez, eu sou o professor Misael Silva e pela misericórdia do Senhor estou aqui para compartilhar com você mais um momento de exame e reflexão, continuando com o tema alma ou espírito, emocional ou espiritual. Bem, de repente, na última reflexão, na reflexão anterior, nessa temática, talvez você tenha ficado aí com uma impressão, talvez tenha gerado uma impressão errada a respeito da conceituação da alma, como se de repente a alma não fosse algo tão importante, né? Mas a alma tem a sua importância, né? Nós vamos falar agora para você da importância da alma. E aí nós trouxemos algumas referências bíblicas que nos ajudarão a falar da importância da alma. A primeira referência é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. A Bíblia diz assim: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Já nós vamos comentar sobre as passagens. Próxima passagem. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Pegando todas essas referências, que elementos nós podemos extrair, né, da importância que a alma tem? Esses versículos nos revelam o que a respeito da importância da alma? Vamos ver agora no próximo slide. Bem, então vamos observar, né, um resumo das ideias construídas a partir da leitura daquelas referências bíblicas. O que nós podemos extrair sobre a importância da alma? Bem, a importância fundamental da alma em nossa relação com Deus e seus projetos para nós está no fato de que, número 1, nela, na nossa alma, repousam nossa vontade e nossa decisão de submeter-se, de aceitar, de permitir o agir do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós vimos que
o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, quando Paulo fala disso, ele está falando com o espírito de letra minúscula, né? Ou seja, o espírito, ele depende do profeta, ou seja, o espírito da pessoa, o meu espírito, o teu espírito, ele depende da decisão da minha alma. O espírito vai fluir, né? A ação do Espírito Santo de Deus, o Espírito traz para nós o caráter de Deus, a essência de Deus, mas é na alma que eu determino, que eu aceito essa submissão ao que o Espírito traz para mim da parte de Deus. Segundo lugar, na alma está a garantia que toda a ação nossa em direção a Deus parte de uma condição de consciência e racionalidade. Paulo vai dizer, o vosso culto racional. E com isso, de liberdade de escolha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em que campo do nosso ser essas decisões são tomadas? A nossa liberdade se torna expressa, o nosso querer se torna expresso, a nossa vontade do agir de Cristo, do agir de Deus, do agir do Espírito Santo, da submissão da nossa alma ao Espírito, ao nosso próprio Espírito, é na alma. Ela é a nossa pessoa, ela é a nossa vontade, é nela a nossa decisão, é nessa nossa racionalidade e é nela a nossa liberdade de agir segundo a vontade que nós nos parecer melhor e que nós julgamos. Por isso cada um de nós daremos conta diante de Deus e por isso cada um de nós prestaremos contas, né? Por isso que lá na parábola 10 talentos, cada servo teve que prestar conta do que fez no seu talento. Ou seja, cada um vai prestar conta do que fez, né, com o seu espírito a partir das decisões da sua alma. Então, aí está uma importância fundamental da alma. É através das decisões da sua alma que você será julgado. Porque a alma é a sua pessoa. O Espírito é a essência de Deus em você. Vamos então seguir com a nossa reflexão. Fique aí, aguarde até o final. Vamos ver, muita coisa boa ainda pela frente. Então, diante do que nós acabamos de falar, então como fica a relação entre alma e espírito? Número 1, é na própria alma que você decide submetê-la ou não ao domínio do Espírito, que, por sua vez, estará sendo submetido à ação do fortalecimento e aperfeiçoamento do Espírito Santo. Isto é, embora a alma se subjugue ao Espírito submetido à ação do Espírito Santo, tal processo não ocorre sem que a alma autorize ou permita. Aí pode ser que alguém, né, mais preocupado com a questão da fundamentação da palavra, mais preciosista, mais zeloso pelo aspecto da palavra de Deus, talvez fosse perguntar, tem mais algum fundamento bíblico para o que o senhor está dizendo, professor Misael? Então vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus falando a Caim. Deus diz assim para Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, o desejo, a vontade, o querer, pertence a você. O decidir, o permitir, o proporcionar, o agir, o fluir do Espírito que traz a essência, o caráter, a moral de Deus para as suas ações, para as suas decisões, é você que vai decidir. O seu desejo, a sua vontade está no seu domínio. Volto a repetir, por isso todos nós teremos que prestar conta diante de Deus, porque a decisão é nossa, a vontade é nossa, o desejo é nosso. E aí Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17, o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que um quer, o outro não quer, e vice-versa. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Olha aí, não façais o que quereis, o querer é seu. O Espírito Santo vai tentar mover você, através do seu espírito, a buscar a essência de Deus na sua vida, e a sua carne vai tentar estimular você, né, a fazer aquilo que agrade as suas necessidades humanas, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, e aí você vai tomar a sua decisão, e vai ser uma luta entre a vontade do Espírito Santo e aquilo que a carne vai te estimular. Mas aí, quem é que quer? É você. Quem decide é você. Se você opta pela vontade do Espírito ou se você opta pela vontade da carne. E aí Paulo vai dizer, procure andar no Espírito. Procure depositar, né, submeter o seu espírito à ação do Espírito Santo. Procure encher-se do Espírito Santo. Nós futuramente vamos falar sobre o processo de encher-se do Espírito Santo. Não perca, mais à frente, alguma temporada, nós vamos falar sobre isso, né? E aí, se você fizer isso, você com seu espírito fortalecido, você terá condições de resistir, né, à vontade da carne, e aí a sua alma vai decidir aquilo pelo qual o Espírito Santo estiver te direcionando. Bem, falamos da importância da alma, agora chegou a vez de falarmos da importância do espírito. E nós vamos ver que na culminância do projeto de Deus para a humanidade, falando já no campo da transcendência ao mundo espiritual pleno, que nós conhecemos como o céu que nos aguarda, né, você vai perceber que há uma importância, há algo de mais importante na figura do espírito do que da alma. Você vai entender por quê. Calma aí, não se precipite no seu julgamento. Espere a abordagem para que você possa julgar o que eu estou afirmando. Isso é para só instigar um pouquinho a sua curiosidade, né? Romanos capítulo 8, versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a conexão do mundo espiritual, da dimensão espiritual com a nossa condição humana, ainda nessa dimensão, se dá pelo Espírito Santo em contato, em conexão, em comunhão com o nosso espírito. João capítulo 4, versículo 14, mais uma vez o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus vai dizer: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quando Jesus fala, né, da água fazer uma fonte que salte para a vida eterna, Jesus está fazendo referência à obra do Espírito Santo no seu espírito. É do Espírito que flui a vida eterna. É do Espírito que flui a transcendência para o mundo espiritual. É do Espírito. Aguarde mais um pouco. Vamos ver outras referências a esse. Bem, vamos lá. Mais duas referências aí que nos remetem à importância do Espírito. Efésios capítulo 3, versículo 16. Paulo, em sua oração pela igreja de Éfeso, ele vai dizer: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos, com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. A ação de fortalecimento com poder pelo Espírito Santo. E aí, na continuidade da leitura, até que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, se dá a partir do homem interior. Por isso Jesus falou para a mulher samaritana da fonte que salta para a vida eterna. Então, Paulo está aí revelando de uma outra maneira o que Jesus quis dizer com essa expressão para a mulher samaritana, é de que o fluir do Espírito Santo que fortalece, né, que faz com que penetre até a profundeza do amor de Cristo, conhecendo o amor de Cristo em toda a sua extensão, né, e vai além do nosso entendimento humano, até chegarmos a ser cheios da plenitude de Deus. Esse fluir, essa construção, esse desenvolvimento se dá
no homem interior, ou seja, no seu espírito. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Nós já usamos na primeira parte, vamos trazer aqui de novo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo pelo Espírito do Senhor. E onde é que se dá esse processo? No Espírito. Então, depois de analisarmos a importância da alma e do espírito, nós vamos para o nosso contraste final, já que nós fizemos alguns contrastes na reflexão anterior. Agora nós vamos para o nosso contraste final, vamos para a culminância da análise do contraste entre alma e espírito. Então, primeira coisa a ser dita nesse contraste final: a alma está para a dimensão humana e o espírito está para a dimensão espiritual. Vou repetir: a alma está para a dimensão humana e o espírito está para a dimensão espiritual. Segunda coisa: no inferno, o espírito se desassocia da alma e volta a Deus que o deu. Vou repetir também: no inferno, o espírito se desassocia da alma e volta a Deus que o deu. No céu, o espírito assume a plenitude do ser. O que era corruptível se reveste de incorruptibilidade e nos tornamos semelhantes a Cristo Jesus. Também quero repetir: no céu, o espírito assume a plenitude do ser. O que era corruptível se reveste de incorruptibilidade e nos tornamos semelhantes a Cristo Jesus, como nos registra o apóstolo São João em uma de suas cartas. E aí, vamos fazer agora um link, uma retomada, vamos relembrar da parábola dos 10 talentos. O que a gente acabou de dizer nada mais é do que um detalhamento, uma elucidação da parábola dos 10 talentos. Quando o servo apresenta apenas um talento, o Senhor diz: tira o talento dele e entrega para o que tem 10 talentos. E aí o Senhor vai dizer: aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, o espírito que foi dado como talento, ou seja, o compartilhamento da riqueza do Senhor com os seus servos, e o que Deus compartilha com nós ou conosco é o espírito. Então, nada de talento voltado para a aptidão, isso aí é tecnocracia teológica, isso aí é fumaça de anticristo, né? Então, a riqueza que o Senhor compartilha é o espírito, e o espírito precisa ser aperfeiçoado, desenvolvido. Não foi, até o que tem lhe será tirado. O que vai para o inferno é a alma. O espírito torna a Deus que o deu. Agora, se você granjeou, ou seja, se você de fato submeteu o seu espírito, a ação do Espírito Santo, para a construção do caráter de Cristo em você, para o aperfeiçoamento da estatura de varão perfeito, como nós estamos falando já há algum tempo aqui no canal, e aí você granjeou outros talentos, então aquele que tem lhe será dado mais. Ou seja, se você cuidou da porção do Espírito de Deus que estava em você e você a aperfeiçoou, a desenvolveu, você receberá mais ainda do Espírito de Deus. Então aí o Espírito vai assumir a plenitude do ser. E aquilo que era corruptível, passivo de corrupção, a sua alma estava passiva de corrupção,
Lembra lá da luta entre a carne e o espírito, que Paulo vai falar aos Gálatas? Né? Agora é revestido de incorruptibilidade. E aí nós tornamos-nos semelhantes a Cristo Jesus em plenitude de espírito. Espero que você tenha tido a compreensão e o entendimento de... O mais importante é de você entender que nós precisamos sair do campo do emocional, do campo dos nossos desejos, das nossas vontades, presa às coisas, das nossas necessidades imediatas, e precisamos transcender, assentar com Cristo nos lugares celestiais. Precisamos nos voltar para o desenvolvimento do homem interior, do nosso espírito. É isso que vai nos fazer transcender ao mundo espiritual pleno, que vai nos fazer transcender aos céus. Sem isso, não há entrada no céu. O que foge disso é engano do espírito do anticristo. Deus me guarde, Deus guarde a sua vida, Deus abençoe a minha família e a sua família também. Continue cobrindo-nos com as suas orações. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família e que Deus o abençoe com ricas bênçãos espirituais por Cristo Jesus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Vamos somar forças neste exame e reflexão, momento atual da Igreja Evangélica Brasileira. Vamos somar forças na nossa resistência ao espírito anticristo, que vem para enganar, que vem para seduzir, que vem para iludir, muitas vezes até mesmo os fiéis, o povo de Deus, a Igreja de Cristo na Terra. Mais uma vez, eu quero lembrar a você também que para Deus não há meio termo. Deus tenha misericórdia de nós. Muito obrigado mais uma vez.